Olá, boa noite. O ND começa a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que uma carta convite foi enviada a todos os partidos que concorrem a este cargo. O ND abre espaço para que os candidatos explanem suas propostas de governo e soluções para os principais problemas enfrentados em nossa região. E o nosso convidado de hoje é o candidato do Partido Democracia Cristã, Major Costa e Silva. Boa noite, Major. Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Começar falando um pouquinho sobre o seu nome. Existe alguma semelhança, algum parentesco com o ex-presidente Costa e Silva? Olha, existe um parentesco bem distante na altura do meu avô. Salvo outro juízo, meu avô era primo dele ou algo semelhante. Só que a família nunca se preocupou, porque já sabia que era um parentesco distante e ninguém nunca foi muito atrás. E é um tema que está sendo super tratado agora por conta da candidatura. Mas eu nem entro muito no mérito da questão, porque por ser um parentesco distante, já nem... Não há influência, não tem convivência, não tem nada. Hoje isso é algo favorável para o senhor? Para quem é favorável ao governo militar, sim. Para quem não é, não. Quem é, então, o Major Costa e Silva? Bom, eu sou oficial do Exército, tá? Formado na Academia Militar das Agulhas Negras, em 99. Tive a oportunidade de servir em diversas cidades, servi no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estado de São Paulo. Fiz escola de aperfeiçoamento de oficiais. Me especializei em gestão pública e dei aula em faculdade. Eu me considero hoje uma pessoa preparada para nesses novos desafios, né, voltados aí para a administração do nosso estado, a gestão do nosso estado. E eu trago, acho que aqueles valores que muitas pessoas hoje estão pedindo, né? A gente sair do quartel hoje no objetivo de oferecer à população aquilo que tem sido pedido. Pede-se intervenção militar, mas na verdade se querem realmente os valores que a gente ainda cultua no quartel, a disciplina, o nosso valor patriótico, o nosso amor à pátria, a fé na missão. Então a gente sai do quartel hoje nesse contexto, né, para oferecer à população como essa opção. O que o senhor acha da intervenção militar, já que o senhor tocou no assunto? Bom, o pessoal tem falado muito sobre a intervenção militar. A intervenção militar armada, com tropa na rua, essa intervenção não vai acontecer. Não existe ambiente institucional para isso, tá? As instituições funcionam, elas estão atuando aí, cumprindo a sua missão, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, nosso presidente. Então não existe ambiente institucional para exigir qualquer tipo de intervenção militar, né? Quando falo intervenção militar, no sentido de intervenção armada. Tá? É que o que a gente percebe é que a gente vive hoje uma crise de valores muito grande. E essa crise de valores tem feito com que as pessoas, né, com que a população brasileira busque em algum lugar os valores que ficaram perdidos. E tem encontrado isso nos valores militares. Por isso que se pede a intervenção militar. Na verdade, se pede o retorno de valores que se viram perdidos aí ao longo do tempo, aí principalmente na nossa política. A gente tem um dado interessante aqui de uma matéria que saiu recentemente no UOL, falando da candidatura de mais de 100 de militares se preparando para disputar agora as eleições. Grande parte na reserva, acho que 32 na ativa. O senhor acha que é possível uma bancada militar no Congresso? Eu acredito sim numa bancada militar. Pela quantidade, pela opção que se existe, né, da quantidade de militares que estão aí disponíveis como candidatos e a postura favorável da população com relação às nossas candidaturas, eu acho que sim, a gente vai conseguir levar ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas Estaduais uma boa quantidade de militares. No Executivo é que nós temos pouca representação ainda. Nós temos o capitão Bolsonaro com o vice-general Mourão concorrendo à presidência da República, tem o cabo Daciolo, que é bombeiro militar, ele não é das Forças Armadas, né? Então para diferenciar, né, que a gente fala sobre os candidatos das Forças Armadas, e concorrendo ao Executivo ainda nos estados, nós temos o general Teófilo no Ceará, o general Paulo Chagas no Distrito Federal e eu em São Paulo. E o detalhe é que eu sou o único concorrendo ao Executivo que é militar da ativa, eu não sou militar da reserva, diferente dos demais que já cumpriram o tempo deles no quartel, cumpriram os 30 anos de serviço, foram para a reserva, alguns já há bastante tempo, e estão concorrendo a cargos eletivos. Eu sou o único da ativa concorrendo a cargo no Executivo em todo o Brasil. Agora a gente tem esses candidatos nos mais diversos partidos, né? Sim, estão nos mais diversos partidos. Porque existem questões que são partidárias, né, que não estão diretamente ligadas ou vinculadas à nossa questão militar.
são discursos que você vai ouvir praticamente de todos os militares, que o meu partido é o Brasil. Tá? Então, não é uma questão partidária que vai fazer com que a gente venha a agir em contrariedade aos anseios da população e aos anseios do nosso país. Agora, esse número elevado, candidato, saiu inclusive uma pesquisa na Datafolha, publicada no dia 15 de junho de 2018, que diz que as Forças Armadas foram avaliadas como a instituição mais confiável do Brasil. O índice chegou a 78%. Esse deve ser o motivo que a gente tem tantos candidatos das Forças Armadas nessa eleição? Olha, eu acho que, na verdade, essa confiabilidade nas instituições militares, nas Forças Armadas, é o que reflete, na realidade é o reflexo, o que provoca o reflexo do pedido de intervenção militar. Porque já que se confia nas Forças Armadas e a população não encontra mais outra instituição na qual depositar a mesma confiança, então pedem para que essas instituições passem a atuar e colocar o Brasil de volta no eixo. Mas é aquilo que eu falei, existe uma questão que a gente tem que levar em conta. Não é a função institucional das Forças Armadas esse tipo de ação. Não é função institucional. E não existe razão para isso. Nós temos aí a oportunidade do voto, nós temos agora a eleição acontecendo, nós temos militares que estão se disponibilizando a concorrer nesse pleito. E se essa é a intenção desses valores que venham para a política, a gente vai verificar isso como resultado positivo nessas eleições, com vários militares ocupando as cadeiras no nosso país. Agora, o senhor especificamente nunca concorreu a nenhum cargo político, né? Por que agora governador do estado? Primeiro, porque eu não me vejo no legislativo. Tá? Meu perfil de trabalho, meu perfil sempre foi voltado para a execução das atividades, coordenação de atividades. Eu me considero preparado para o comando, né, para a liderança, então eu não me vejo hoje no legislativo, me vejo realmente no executivo. E houve sim uma pressão de vários companheiros, vários amigos que insistiram bastante para que eu me candidatasse agora, por conta do trabalho que eu desenvolvo já no meu dia a dia, né? E fruto dessas pressões eu comecei a analisar com mais calma a possibilidade de me lançar candidato agora. Senti que haveria um momento propício, né, um momento em que há necessidade sim de renovação política, e por conta disso eu achei que era o momento de eu me oferecer como mais uma opção aí nesse pleito eleitoral. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre eleições, nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é eleições. Eu converso com o candidato ao governo do estado do Partido Democracia Cristã, Major Costa e Silva. Major, eu gostaria de abrir esse bloco falando sobre segurança. A gente vive índices altíssimos de violência no estado e aqui na Baixada Santista. O que pode ser feito para se conter a violência aqui na nossa região? A contenção da violência ela não é meramente ação policial. Ela precisa de uma ação mais integrada do Estado em diversas outras áreas, educação, lazer, precisa-se buscar opção para a população, criar condições para que a população se desenvolva, cresça e economicamente se torne mais ativa, né? Combatendo desemprego e outros problemas aí que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então não é só uma ação policial. Mas no que diz respeito à ação policial em si, nós temos hoje uma polícia que vive de mãos amarradas. O policial hoje ele não pode reagir, né? Ele é visto sempre como errado quando se envolve num conflito. Há um tempo atrás circulou inclusive um vídeo na internet, um debate lá com o pessoal do Ministério Público e uma promotora, né, acho que se não me engano uma promotora federal, fez o comentário de que o policial só poderia efetualmente reagir com um disparo depois que ele fosse alvejado. E eu costumo dizer que eu pergunto qual é o ser humano normal, né, que vai estar diante do perigo, vendo alguém o ameaçando com uma arma de fogo, ele tem uma arma na mão e ele vai ficar esperando ele tomar um tiro, né, para depois ele reagir. Ou seja, se eu sobreviver ao tiro, eu reajo. Senão eu morro e fica por isso mesmo. Então acho que isso é uma maldade que se faz com os nossos policiais. Uma categoria que já ganha pouco, é mal remunerada para o trabalho que desenvolve, atua com grandes dificuldades e com grandes restrições, colete vencido, armamento inadequado, vive exposto a riscos que nós não vivemos, não só quando está em serviço, mas também fora. E é possível mudar essa realidade? Sim, é possível. Existem políticas que não envolvem grande recurso financeiro para a gente poder motivar e melhorar a qualidade de vida dos nossos policiais. A primeira coisa que eu entendo que é necessário que seja feita é uma reestruturação dos planos de carreira. Hoje você vê um soldado da PM, que ele fica com 20, 30 anos de serviço, ele continua soldado.
Ele não teve a oportunidade, embora ele tenha acumulado experiência para ser promovido. A gente consegue falar em aumento salarial para os policiais? É algo que tem que ser estudado. Eu ainda não tenho as informações mais detalhadas da situação econômica do Estado, porque aumento implica em aumento do custeio, né? Aumento de salário vai aumentar o custeio do Estado. E nós já temos um Estado com custeio bastante elevado. Tá? Então, eu não consigo dizer quanto ou o que se faria em termos de salário. Mas deve sim ser reestruturado o salário. A nossa Polícia Militar hoje tem o terceiro pior salário entre as polícias militares dos estados. Então, a nossa polícia ganha muito mal. E tem uma coisa que a gente precisa reconhecer. No estado de São Paulo, nós temos a melhor polícia militar do país. Eu posso falar porque eu tive a oportunidade de conhecer em outros estados a polícia militar, e eu digo que nenhuma polícia é tão disciplinada, tão imbuída da sua missão e tão atuante quanto a Polícia Militar de São Paulo. O que seria possível para fazer em relação à segurança nas rodovias, principalmente aqui na nossa região? O pessoal que vem de São Paulo, aqui para a Baixada, que acaba enfrentando arrastões e assaltos de todos os tipos na rodovia. A necessidade de se intensificar o policiamento. Existe aí uma indústria no nosso estado, né, que é a indústria da multa. Então se impõe muitas vezes ao policial se preocupar a multar, né, ou gerar números em multas e menos no policiamento efetivo. Então a gente perde muitas vezes o policial que deveria estar combatendo o bandido multando o cidadão. Não que o cidadão não tenha que ser multado. Se ele cometeu uma infração, tem que ser multado, mas ele não pode, a multa em si ela não pode ser a finalidade da polícia. A finalidade da polícia tem que ser segurança. Tem que ser justamente combater o criminoso, evitar que o criminoso se concretize o seu intento, garantir a segurança da nossa população, evitar que cidadãos de bem aí venham a morrer num assalto ou tenham seus bens furtados. Essa é a função da polícia. A polícia não pode ficar sendo utilizada o tempo todo para gerar multa, né? Falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, como é que o senhor vê a questão da possível construção de uma ponte Santos-Guarujá? Olha, eu já tive acesso a alguns projetos, e esses projetos que falam sobre essa ponte giram em valores muito distantes, né, entre teto e piso. Eu já vi um projeto falando que uma ponte dessas custaria algo em torno de $500 milhão, aliás, 500 milhões, e uma falando em 7 bilhões. Então, é difícil a gente falar sobre um projeto que tem uma variação de preço tão grande. Então, precisaria ser reavaliado. Eu entendo que ela é necessária por conta da limitação hoje de ligação, principalmente entre Santos e o Guarujá. Né? Hoje, dependendo muito da balsa. A balsa, ela, embora atenda, ela atende com restrições às demandas. Então, a ponte é realmente importante, mas ela precisa ser muito bem estudada, bem avaliada, se verificar um projeto que seja viável economicamente e que atenda a demanda da região. Porque não adianta construir hoje uma ponte com 2 faixas e a gente chegar à conclusão daqui a um ano que precisava ter 4. Então o projeto tem que ser muito bem dimensionado para a demanda, e não só para uma demanda de hoje, mas para uma projeção de demanda, pelo menos para os próximos 50, 100 anos. Que investimentos em relação ainda à mobilidade o senhor pretende fazer aqui na nossa região? A gente sabe que o governador Geraldo Alckmin, no governo dele, saiu o VLT. Existe possibilidade de ampliar esse percurso do VLT? Sim, existe. Nosso projeto é procurar uma maior integração dos meios de transporte. Isso já é uma experiência que foi feita na cidade de São Paulo, já existe hoje uma integração um pouquinho melhor, mas ainda longe de ser perfeita. Mas a ideia é realmente a integração de meios e a ampliação dos meios. Então as linhas elas têm que ser mais longas, elas têm que cobrir mais áreas, tem que ter uma capilaridade maior, atender as periferias também, e não só os bairros principais. Nós precisamos também garantir, a nível estadual, né, mais vias de acesso para o litoral. Hoje nós ficamos restritos no que diz respeito ao transporte de carga à Via Anchieta. De São Paulo a gente chega aqui em Santos, São Vicente pela Imigrantes, mas faltam ainda canais de ligação, porque nós temos aí uma Serra do Mar que divide o nosso litoral do restante do estado. E precisa ser criada assim, uma estrutura que permita uma integração melhor entre essas duas partes do estado, para garantir que haja interesse, sim, em instalação de indústrias aqui na região, que hoje perde-se muito interesse por conta justamente desse gargalo logístico que existe para a região. E isso seria resolvido de que forma? De uma forma de um projeto rodoviário, ferroviário? Pautado para o estado como um todo, a minha ideia é sempre pautar isso num projeto ferroviário. As ferrovias, elas são, a longo prazo, elas são muito mais baratas, né? A operação é muito mais barata. Uma composição, ela chega a equivaler a 30, 40 caminhões, então é muito mais econômico, muito mais barato o frete, torna a nossa logística mais eficiente
e, consequentemente, o nosso preço mais competitivo. Até para se ter uma ideia, o ano passado nós perdemos uma venda gigantesca de grãos para a China, porque nós não conseguiríamos atender o prazo que a China queria que a gente entregasse o produto. Por quê? Nós encontramos o gargalo, que não conseguia fazer com que todo o produto chegasse no Porto de Santos no tempo previsto e fosse embarcado no porto e enviado para a China. Ou seja, nós não podemos ficar reféns de um sistema logístico defasado, né, que não teve aí a atenção devida nos últimos anos, tá, e que está estagnado há praticamente 30 anos. Praticamente há 30 anos não se constroem novas estradas realmente no estado de São Paulo. Existe algum melhoramento nas que já existem, mas a gente fica refém do modal rodoviário. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre eleições. Nós voltamos em instantes. O ND está de volta e a gente conversa hoje com o candidato ao governo do estado pelo Partido Democracia Cristã, Major Costa e Silva. Major, no último bloco o senhor estava falando sobre a questão da logística, que a gente acabou perdendo cargas vindas da China, né, por conta do problema logístico. Que iriam para a China, nós perdemos venda. Porque se a gente estivesse perdendo compra, quem perdeu dinheiro foi a China. Eles, sim. Mas quando a gente tem que vender e a gente não consegue entregar e a gente perde a venda por conta disso, é perda econômica para a gente. Agora, ainda falando dessa questão do Porto de Santos, o Porto de Santos ele tem perdido também muita competitividade para outros portos aqui do Brasil, né? A gente tem uma fuga de cargas para portos de Santa Catarina e portos do Espírito Santo. E o que se fala é a questão da alíquota, da alta alíquota de ICMS. Como é que o senhor vê isso? É possível mexer nessa alíquota, um imposto que é estadual? Como eu falei, para se falar em questão tributária, é preciso ter um parâmetro muito bem definido das contas do Estado. É um parâmetro que a gente não tem. É um parâmetro que ainda não está disponível para a gente. Eu fiz uma solicitação ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa ter um panorama mais efetivo da realidade econômica do nosso Estado, da realidade financeira do nosso Estado, mas eu não tenho essa informação na mão. Eu acredito, sim, que existem alguns pontos ou alguns tipos de produtos que a gente talvez possa reduzir, sim, a alíquota. Tá? Mas não dá para se falar em abrir mão de receita, em redução de receita, sem a gente saber o quanto realmente eu tenho que pagar. Tá? Ninguém abre mão do salário em casa se não tiver a noção do que dá para ser cortado ali na frente, né? Sem ter noção da despesa que a gente vai ter. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. Mas é óbvio, havendo possibilidade, a gente precisa, sim, reduzir o nosso ICMS, que é um dos mais altos do país. E isso, sim, depõe contra a nossa competitividade. Agora, falar um pouquinho sobre a questão da saúde. A saúde é um ponto que merece um pouco mais de atenção. Como se resolver? É possível se resolver o problema que a saúde enfrenta hoje no Estado? Olha, a questão da saúde no Estado ela precisa passar por uma reestruturação bastante grande. Tá? Outro dia eu fiz uma comparação com o nosso sistema de saúde, um sistema de saúde que seria montado numa campanha militar, né? Em que existe um escalonamento do atendimento desde a tropa que está lá na frente até um hospital de retaguarda. E é mais ou menos isso que precisa ser feito. Precisa ser muito bem definido quais são as atribuições das prefeituras e quais são as atribuições do Estado. O que acontece hoje é que uma esfera acaba interferindo na outra, ela entra na esfera da outra. Então, a responsabilidade do Estado tem que ser de montar os centros hospitalares, os centros de excelência, mais bem estruturados para atender os casos de mais alta complexidade. Ao passo que as prefeituras têm que fazer o atendimento básico e principalmente o atendimento preventivo, né? Que coisa que não é feito hoje em dia. Nós perdemos em saneamento básico, perdemos na qualidade de vida das pessoas, controle melhor da nossa vigilância sanitária. Então isso tudo gera mais doença. E quanto mais pessoas doentes, mais oneroso fica a nossa manutenção, a nossa estrutura de saúde. Nós precisamos diminuir essa oneração. É garantir a prevenção para que a gente não tenha que ficar tratando a doença no final. Em linhas gerais é isso. Agora, precisa sim ser feito um trabalho conjunto com as prefeituras, e isso não acontece normalmente por questões partidárias, uma das coisas que a gente percebe. O governador do estado não conversa ou não apoia aquela prefeitura porque o prefeito é de um partido diferente. Eu falo que isso, para mim, não interessa qual é o partido do prefeito. Me interessa que aquele prefeito tem uma população ali embaixo que precisa ser atendida. E o governador e o estado não pode ser omisso nesse ponto. Tem que dialogar com esse prefeito nas mesmas condições que ele dialoga com qualquer outro prefeito, independente de simpatia.
Esse é o modelo ideal que todo brasileiro espera dos seus governantes, né? O que a gente percebe hoje é uma política que ela está atrelada a interesses políticos e partidários, por isso a gente vê essa questão do favoritismo ou às vezes os municípios não recebendo verba por conta disso. O senhor acredita que é possível mudar esse sistema político? Bom, nenhum prefeito, né, quer ficar mal com o governador, vamos dizer assim, porque depende de repasse de verba do Estado. O que acontece normalmente é que quem está no nível estadual mantém essa postura. Eu posso dizer que eu posso mudar essa postura, sim. Eu posso passar a atender todos os prefeitos dos nossos municípios, mais de 600 municípios no estado de São Paulo. Eles podem ser atendidos igualitariamente, sem distinção de partido, sem distinção ideológica, porque, como eu falei, o interesse do governador tem que ser no bem-estar da população e não em conchavo político, né? E eu falo que eu tenho uma tranquilidade muito grande hoje, porque o meu partido não está ligado com nenhum, não tem coligação nenhuma. Tá? E também não vou atender a interesses partidários que venham a contrariar os interesses públicos, o interesse da população. O meu objetivo é fazer de São Paulo um lugar melhor para o povo paulista. Né? Então não vou me prender a questões partidárias. O objetivo é fazer de São Paulo um lugar melhor. Então a gente vai contar sim. Eu tenho certeza que nenhum prefeito vai se colocar contra, porque o trabalho que for feito pelo Estado em benefício da prefeitura vai se reverter naturalmente de forma positiva para a imagem dele. Então, falando em relação ao planejamento de governo, o senhor pretende reduzir algum número de secretarias? Ou o senhor acha que hoje as secretarias do governo do Estado são suficientes? Nós estamos trabalhando nisso, nós estamos trabalhando justamente nessa ideia de redução de secretaria, redução de cargos comissionados, uma redução do Estado. Nós temos hoje um Estado muito grande, muito inchado, tá? E inchado e ineficiente. Nossos serviços públicos são muito ruins, tá? A gente pode citar diversas autarquias aí que não atendem adequadamente ao cidadão. O cidadão, na realidade, sofre para ter um atendimento de uma autarquia do Estado, tá? E isso precisa ser mudado. Então a gente precisa enxugar essa máquina, que hoje é pesada, que hoje ela é inoperante, ela é muitas vezes incompetente, tá? Para que a gente possa oferecer um serviço mais enxuto e de melhor qualidade para o cidadão. Para isso nós temos a informatização dos serviços, nós temos investimentos em tecnologia a serem feitos, e a gente pode sim diminuir a quantidade de gente necessária, tá? Porque a gente consegue integrar e tendo um suporte de tecnologia da informação adequado, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, sem a necessidade de tantas pessoas atuando diretamente na área. Ok. Major Costa e Silva, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí na continuidade. Muito obrigado. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui no litoral. É uma região que só me traz boas recordações, né? Vinha muito para cá quando criança. Então é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar tendo essa oportunidade de falar a toda a nossa população do Litoral Sul. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.